Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho que José de Mococa, nosso mentor, nos oferece. Os espíritos mentores de cada um de nós que nos trouxeram hoje aqui, que nos querem muito bem, porque não existe coisa melhor do que fazer o bem, do que receber o bem, do que estar perto de pessoas boas. E hoje é um momento. Por quê? Carregamos de energias positivas para quando sairmos daqui, estarmos vivendo os momentos lá fora, onde existem energias de toda sorte e que deveremos estar fortes para não deixarmos nos levar pelos momentos ainda das vicissitudes da humanidade, não é? Então hoje estamos tendo essa oportunidade. E é uma oportunidade, gente, ímpar, porque é o que sempre a espiritualidade maior diz. Nós temos uma única oportunidade sempre, porque nenhuma delas vai ser repetitiva. Podemos vir aqui na instituição de caridade todos os sábados, todas as quartas, todas as sextas, né? Todos os domingos, os trabalhos essenciais, sempre vai ser um momento único, um momento maravilhoso. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Gente, eu estou felicíssimo, né? Felicíssimo pelo nosso irmão Márcio estar aqui com a gente. É o Márcio, a Marcela, as suas filhas, né? Porque o que acontece? São pessoas muito queridas, já estiveram aqui na casa conosco, já foram trabalhadores, nossa, fazendo campanha, fazendo tudo que tinha que fazer. Eu comentei ontem isso com a Karen, com a minha esposa que não conhece. Fazia tudo que tinha era bom para qualquer obra, estava fazendo todos os trabalhos, estavam em todos os trabalhos. Excelentes trabalhadores, a gente sente, claro, falta, a gente sabe que eles tiveram que tomar outros rumos, né? Eles tiveram que ir morar mais distante por causa do trabalho, outras coisas mais. Então eles tiveram e estão frequentando, né, outra casa de caridade. E o nosso irmão Márcio vinha fazendo lindas palestras, apresentando belos temas, apresentando belas oportunidades para os nossos irmãos. E existe maior palavra do bem do que trazer o amor, sentimento. É isso que é principal, gente. Porque trazer palavras lindas é muito bom, mas trazer sentimento é, na verdade, maravilhoso, é lindo, é sublime, tá bom? Então, nosso irmão vai falar hoje sobre a paz, sobre o bem e o mal, tá bom, gente? Então, ele vai falar sobre uma carta de Pedro, né? Ele vai falar sobre uma carta de Pedro. Márcio, fique à vontade, a casa é sua, sempre será sua, pode ficar aqui, ali, aonde você quiser, tá bom? É um prazer estar conosco novamente. Todos me ouvem? Bom, pessoal, boa tarde a todos. Como o Rafael falou, para mim é uma honra muito, muito grande estar aqui. Nessa casa que nos acolhe com muito amor e carinho. Eu, mais do que ninguém, fui acolhido. Essa casa foi o meu primeiro contato com o Espiritismo. E foi aqui onde eu pude ter a minha base espiritual. A base é essa que me ajuda a minha família, ajuda a gente nesse meio que a gente vive hoje, nessas turbulências. O Espiritismo nos coloca numa vantagem muito grande, porque através do conhecimento que a gente adquire, através da pluralidade das existências que a gente toma conhecimento aqui, a gente consegue entender mais e melhor. Pedro fala sobre, nessa carta de Pedro, ele fala justamente, ele dá a instrução, a indicação para que nós façamos o bem, nos afastemos do mal, busquemos a paz e seguimos essa paz. Quando Pedro fala isso para a gente, ele nos remete a Jesus, que falava que a paz que a gente precisa buscar para o nosso coração não é a mesma paz deste mundo. Então hoje nós vivemos um momento de extrema turbulência, a gente de uma certa forma está vivendo uma situação de privação de uma série de coisas por conta desse vírus que nos assola. Mas nós, como conhecedores da doutrina espírita, entendemos que é mais uma crise, é mais uma doença que vem, que no final das contas, dentro dos desígnios de Deus, é para o nosso aprimoramento moral. De alguma forma, essa situação vai trazer aprendizagem para a nossa humanidade. E essa aprendizagem é que vai fazer com que a gente evolua. Então, a paz que Pedro se refere diante do que Jesus trouxe para nós, é essa paz no nosso coração. Agora, nós estamos apavorados, todos nós, apesar de todo o conhecimento, continuamos apavorados com essa situação. Então, a gente traz a reflexão para nós mesmos
buscando o que está faltando. Né? O que Jesus, quando estava lá, né, naquela tempestade, no mar totalmente revolto, né, os apóstolos desesperados, revoltados, achando que tinham sido abandonados, que todos iam morrer, né, não acreditavam que tudo ia ficar bem. Né? Precisou Jesus lembrá-los da fé. Né? A fé nas grandes dificuldades é o que nos acalma o coração. Né? E para nós termos essa fé, para nós buscarmos essa fé, a gente tem algum dever de casa que a gente precisa fazer. Né? Jesus nos ensinou já fazem 2000 anos, né, e a gente ainda está caminhando. Né? E o importante, o que a doutrina nos traz, é que é uma luta constante, né, e ela é vagarosa. Né? Nós não podemos nos desanimar. Então, na indicação do Pedro, ele coloca muito fortemente o que é o bem e o que é o mal. Né? Quando a gente faz essa reflexão para dentro de nós, o que é o bem e o que é o mal? Né? Muitas vezes nós não temos consciência das nossas atitudes. Muitas vezes estamos fazendo o mal, né, e não nos apercebemos. Ou muitas vezes não queremos nos aperceber. Né? Eu trouxe aqui a tradução ao significado da palavra do dicionário para a gente entender bem na íntegra e associar isso com o Evangelho de Jesus. Então ele fala assim, olha, bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Então ele fala aqui de aprimoramento, ele fala aqui de progresso, ele fala de nós mesmos e ele fala também de uma coletividade. E aí ele traz, dentro daquilo que está na carta de Pedro, que ninguém é incapaz de fazer o bem. Ou seja, todos nós temos a condição de fazermos o bem. Né? O único que não conseguiria fazer o bem é o egoísta, porque ele tem os olhos voltados somente para ele. Fazer o bem, não precisamos de nada, a não ser da vontade. Então, não depende da minha condição social, não depende da minha raça, não depende do país ou da região que eu vivo, depende basicamente da minha vontade. Vontade de seguir, né, os ensinamentos do Cristo. E aí ele volta com o significado do que é o mal. Pelo dicionário, eu tenho mal é tudo o que é prejudicial, que fere, que concorre para o dano ou ruína de alguém, ou algo. O que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico ou moral. Então o que a gente pode entender como mal? O mal é tudo aquilo que a gente causa dano a alguém, a alguma coisa a alguém. Eu posso fazer o mal para o meio ambiente, eu posso fazer mal para as pessoas e eu posso fazer mal para mim mesmo. Né? E quando a gente fala do mal, a gente fala da expressão, né, dos nossos defeitos, aquilo que a gente traz dentro de nós, do nosso coração. Então, para que eu possa fazer e praticar o mal, eu tenho que estar com muito orgulho, com muita vaidade, com muito egoísmo, ou seja, todos aqueles defeitos que a gente ainda traz na nossa alma e que é o nosso grande propósito nessa existência, minimizá-los. Né? É através, né, do exercício no bem que nós conseguiremos diminuir esse mal que a gente ainda traz dentro de nós. Para isso a gente precisa muito, né, do conhecimento, que ele nos auxilia, nos ajuda, precisamos da fé, né, incondicional, né, e precisamos praticar, nós precisamos vivenciar o Evangelho de Jesus. Quando a gente olha para os valores espirituais, né, se nós olharmos o que é o bem e o que é o mal, do ponto de vista, né, espiritual, a gente pode entender que o bem é quando eu estou seguindo as leis de Deus. Né? Toda vez que eu estou dentro das leis divinas, eu estou praticando o bem. O mal é o que me afasta delas. Então, no nosso conceito de bem ou mal, nós temos gravado em nossa consciência, né? pela bênção de Deus, pela misericórdia divina, nós temos as leis gravadas na nossa consciência. Né? E cabe a nós discernir o que é certo e o que é errado. Né? E o que faz a gente, muitas vezes, deturpar o que a consciência nos cobra? Né? Através, né, da nossa vaidade, através do nosso orgulho, a gente coloca sempre, muitas das vezes, a culpa no outro. Não é assim que a gente faz? Normalmente, para eu não enxergar o meu defeito, eu simplesmente transfiro aquilo que é minha responsabilidade para o outro. Né? E fazendo isso, eu deixo de prestar atenção, né, no que está acontecendo aqui internamente
e eu não promovo a reforma tão falada, que é essa reforma interior. Então, no final, nós deveríamos sempre, nós aliás vivemos sempre essa luta, que nos coloca entre o bem e o mal, essa guerra da consciência, do que está me cobrando com aquilo que efetivamente eu estou fazendo. E aí, nesse contexto, vem uma coisa que é muito importante, que é o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha. É através dessa outra bênção que Deus nos deu, o livre-arbítrio, a escolha, que a gente vai conseguir fazer aquilo que é o correto. Quando eu faço uma escolha, se essa escolha está imbuída de bons sentimentos, vai ser uma escolha boa. Quando eu estou ainda com os meus sentimentos pouco louváveis, esses sentimentos não vão me permitir que eu faça boas escolhas. Então, por exemplo, a gente fala muito de paz hoje em dia. Quando a gente vira o ano, é um momento que tudo é paz, a gente deseja paz para todo mundo. A gente quer a paz nossa, a gente quer a paz das pessoas que estão à nossa volta e a gente quer a paz do planeta. E esse querer a paz, esse desejo de ter a paz, ele é totalmente contrário ao que a gente efetivamente faz. Dentro da busca pelas nossas necessidades, no final das contas, o que a gente faz? A gente se perde, muitas vezes, criando necessidades materiais. A gente vive no mundo material. O material ele é necessário para a nossa sobrevivência, ele faz parte do contexto. Não é um problema, a questão de se a gente está bem, digamos, financeiramente. A questão é como que a gente usa esse talento, que Deus nos deu. Muitas das vezes nós colocamos as nossas necessidades muito acima da nossa capacidade. Então, quando eu coloco uma expectativa muito maior do que aquilo que eu consigo alcançar, eu vou estar sempre correndo atrás de algo que eu não vou alcançar. E quando eu não alcanço, o que vai acontecer? Eu vou ficar frustrado, eu vou ficar triste, eu vou, de uma certa forma, ficar impaciente. Todas as ferramentas que eu teria à minha volta para ter a paz, a tranquilidade, a serenidade, eu, com as minhas atitudes, com a minha busca incessante pelas minhas necessidades materiais, eu me perdi. Então a gente vê muito hoje no mundo que nós estamos vivendo exatamente isso. Expectativas muito aquém da nossa capacidade e pessoas sempre muito tristes. A gente vê muito hoje, é muito comum no Facebook, no Instagram, pessoas que postam um mundo que parece perfeito, e que muitas das vezes isso cria expectativas em pessoas que querem estar nesse mesmo patamar. E aí a gente esquece muitas vezes, ao invés de olhar para o outro, a gente precisa olhar para a nossa condição. E o Espiritismo nos ajudou muito nessa questão. A doutrina espírita esclarece muito para nós que quando nós temos uma certa condição financeira, quando nós temos um certo familiar, quando nós temos todo o contexto que nós vivemos, é para o nosso progresso moral. Cada um está num momento. Não é possível que todos estejam numa mesma condição, porque nós não estamos, moralmente falando, no mesmo momento. E isso Jesus deixou muito claro para nós, quando nas suas pregações com os apóstolos, ele tinha aquela preocupação muito grande de fazer com que os apóstolos tivessem uma fé, porque eles sofreriam aí grandes perseguições, e Jesus conhecia cada apóstolo. Eles tinham defeitos como nós temos. Os apóstolos, por exemplo, Pedro negou Cristo 3 vezes. Nem ele acreditou que fosse fazer isso. Muitas vezes a gente acha que já está num patamar excelente. Como Pedro achava que já tinha um conhecimento, que já tinha um domínio das suas fraquezas, e Jesus sabia que ele não tinha. Quando Jesus falou para ele que ele ia negá-lo 3 vezes, o próprio Pedro não esperava. O Judas, que traiu Jesus sabia. Jesus sabia e Jesus respeitou aquele momento dele. Então, quando Jesus, nesse contexto com os apóstolos, olhando para a humanidade, aquelas pessoas que estavam à volta, que o levaram à crucificação, Jesus sabia que o nosso progresso não seria rápido.
O nosso progresso não seria numa única existência. Então esse entendimento que a gente precisa buscar, essa paz, nós não precisamos, nós não podemos sair daqui hoje, nós estamos falando de que parece uma receita de bolo, né? Porque o que Jesus falou para nós é muito claro. A forma como Pedro coloca nessa expressão na carta é muito simples. O Pedro ele fala assim, olha, afastai o mal, fazei o bem, busquem a paz e fiquem nela. Simples, né? Fazer isso? Simples. Não, a gente sabe que não é simples. A gente sabe que nós temos aí uma estrada longa. Mas a gente sabe também que nós estamos sempre acompanhados dos benfeitores do Mestre Jesus. Né? E aí é onde que nós temos que refinar as nossas escolhas. E para refinar as nossas escolhas, nós precisamos trabalhar os nossos defeitos. Nós precisamos mudar essa balança, né? Colocar os defeitos para baixo e as virtudes para cima. É assim que nós vamos conseguir buscar, primeiro, a nossa paz, né? E depois a paz do nosso planeta. Com relação à escolha, tem uma história muito interessante que é sobre o bem e o mal. Né? Tinha um homem sábio, que nos seus conflitos internos, ele chegou a uma conclusão que ele tinha 2 cães dentro dele. Então é como se ele sentisse que ele tivesse 2 cães dentro do interior dele. Né? E aí, esses 2 cães, ele percebia que estava sempre lutando, sempre brigando. Né? Uma certa feita, alguém perguntou para ele, contando essa conclusão que ele chegou, perguntaram para ele qual então os 2 cães que ele tinha. Ele tinha um cão que era bom, esse cão era bom e dócil, e ele tinha um outro cão que era mau e cruel. Então esses 2 sentimentos é o que ele tinha dentro dele. Né? E aí perguntaram para ele, numa certa feita, qual desses 2 venceriam essa batalha, venceriam essa guerra. Né? E depois ele parar, refletir, ele voltou e disse, aquele que eu alimentar. Então dentro de nós, podemos entender, entre defeitos e virtudes, né, que a que vai ganhar nessa guerra constante que a gente trava entre nós mesmos, né, vai ganhar aquela que eu mais alimentar. Então se eu estiver com as minhas ações no bem, obviamente, né, que esse cão, né, esse lado meu que vai ser alimentado, é o lado bom, é o lado dócil, é o lado carinhoso, é o lado das virtudes, né, que é o que Jesus espera que nós desenvolvamos. Né? Mas se a gente permanecer nas escolhas erradas, se nós permanecermos nessa busca incessante pelas necessidades, que na verdade são ilusórias, né, obviamente nós vamos alimentar o mal. E hoje, quando a gente olha, né, para a nossa sociedade, quando a gente olha para o nosso planeta, né, a gente pensa, puxa, parece que só estamos alimentando o mal, parece que só estamos alimentando esse cão cruel. Né? Quando na verdade não. Né? O Espiritismo traz para a gente também essa clareza. Né? É necessário que o escândalo venha para que a gente ande para frente, né? Mas ai daquele, né, que praticar o escândalo. Então, hoje nós estamos numa transformação, nosso planeta está numa transformação, né? Estamos mudando, né, de um planeta em provas e expiações para um planeta de regeneração, né? E é necessário que a gente talvez chegue ao fim do poço para acordarmos, né, e começarmos a promover essa mudança. Né? Porque a bênção, né, e a misericórdia divina nos coloca aqui nesse planeta, que é uma escola para todos nós, né? E que dessa escola nós temos que tirar o melhor aprendizado para que a gente possa buscar essa paz, né? Para que a gente possa buscar a verdadeira felicidade. Né? É fato que nós temos muitas existências para a gente fazer isso, né? Mas o que nós sabemos também é que vai chegar um momento que nós não teremos mais a oportunidade de estar nesse planeta. Né? Quando esse planeta se transformar, né, para um mundo regenerado, onde imperará, né, a felicidade, o bem, né, se nós não formos compatíveis com esse planeta, nós não estaremos mais aqui. Né? Nós iremos para um planeta mais primitivo, onde a gente vai precisar continuar a nossa trajetória. Né? E, infelizmente, a gente já aprendeu que num planeta de provas e expiações, a gente tem sofrimento, a gente tem dor, a gente tem padecimentos.
E é através da dor, né, que a gente aprende. Infelizmente, a gente precisa, muitas vezes, passar pelas dificuldades para que a gente saia delas fortalecidos, né, e com a nossa fé edificada. Jesus, né, próximo do momento da crucificação, ele reuniu os apóstolos, e ali foi um momento que ele aproveitou para passar para os apóstolos, né, toda a necessidade que eles teriam, né, de edificar todas aquelas virtudes que ele trabalhou com eles ao longo de toda aquela jornada, para que eles pudessem estar fortalecidos para superar o porvir. Né? Seguramente seriam perseguições. Jesus tinha plena consciência e sabedoria para passar para eles como eles precisariam estar fortes para não sucumbir nas suas missões, né? Que é de levar a palavra, o Evangelho de Jesus para o mundo. E Jesus já comentou com eles o seguinte: olha, vocês já abandonaram tudo para me acompanhar, abandonaram famílias, vocês deixaram as posses, né, vocês vieram sem nada, mas agora é necessário que vocês se despidam de toda a sua roupa, da sua túnica, de tudo, e vocês precisam erguer as 2 espadas. E obviamente os apóstolos não entenderam nada. Jesus falando de espada, né, e não fazia nenhum sentido, né? E o que Jesus, na verdade, trazia para eles como mensagem é que, ou seja, de tudo que eles já tinham feito, né, de tudo que eles já tinham passado junto com Jesus, eles iam passar por coisas muito piores. Então todos os ensinamentos, todas as manifestações que houveram de cura, tudo aquilo que eles vivenciaram do poder de Deus, né, o poder de Jesus, toda aquela fé que eles desenvolveram, aquela confiança, né, eles tinham que colocar em prática a partir daquele momento, porque ele sabia que ele não estaria com eles por muito mais tempo, né? E quando Jesus falou das 2 espadas, na verdade Jesus estava se referindo à espada espiritual e à espada da carne, que hoje é a nossa grande luta, e que foi a luta também, né, dos apóstolos. Os apóstolos, para que eles pudessem vencer aquela batalha, eles precisariam colocar à frente as coisas do céu, os tesouros do céu. Eles teriam que buscar, né, toda aquela fé, toda a vivência na vida futura. Eles já não poderiam mais se apegar às injustiças daquela época, eles não poderiam se apegar, né, às perseguições, ao poder daqueles que detinham, né, aqueles paradigmas, né, aqueles dogmas. Então, a espada que Jesus falou que eles precisariam colocar ali toda a força era a espada do Espírito. Essa guerra que precisaria ser vencida era a guerra do Espírito. Quando a gente traz, isso Jesus falou há mais de 2000 anos, quando a gente traz para a nossa realidade hoje, né, nessa guerra que nós vivemos com nós mesmos, né, quantos suicídios a gente tem presenciado? Né, o último dado que eu escutei, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa se suicida. Né, o que justifica tudo isso? Né, as nossas escolhas. As escolhas que a gente está fazendo, colocando, né, as questões, as necessidades, as questões materiais na frente. Então, parece que nós estamos perdendo essa luta, mas não estamos, porque tem toda uma falange de bons espíritos aqui na Terra que estão nos suportando e nos auxiliando. Né, o Jesus, o governador desse planeta, né, coloca ao nosso dispor todas as ferramentas que nós precisamos para promovermos essa mudança. Quando Jesus falou para nós, né, eu vos dou a minha paz, né, não existe uma forma, né, dele simplesmente imputar essa paz no nosso coração. Essa paz nós temos que construir, nossa paz nós temos que alcançar através desse desapego que a gente ainda hoje é escravo, né, das questões materiais. E quando eu falo questões materiais, eu me refiro também ao sentimento. Hoje nós nos melindramos, né, diante de qualquer circunstância. Né? Hoje nós nos colocamos como vítimas diante de qualquer circunstância. Né? Então, para que nós consigamos, né, seguir, né, manter essa espada, né, manter essa luta acirrada, mas para que nós possamos levar vantagem do ponto espiritual, a gente precisa fazer muito. Né? A gente precisa
realmente colocar os ensinamentos do Cristo em prática, a gente precisa vivenciar. Né? O Espiritismo, ele nos trouxe o conhecimento, né? A gente consegue hoje discernir o que deveria ser certo e o que deveria ser errado, mas a gente precisa agora vivenciar esse Evangelho. A gente precisa fazer com que esse amor realmente floresça em nossos corações. Porque eu só vou conseguir fazer o bem da maneira como Jesus espera que nós façamos, quando o meu coração estiver limpo. Quando eu fizer isso, da forma amorosa como Jesus nos ensinou. Tem um ponto importante, que fala também na história bíblica, que Jesus ele não impunha sobre ninguém o seu Evangelho, justamente porque Jesus sabia do tempo de cada um. E tem uma história interessante que vale a pena contar, para que a gente reforce a necessidade da gente ter paciência em relação ao momento do outro. Porque essa expectativa que nós colocamos no outro é o que muitas vezes faz com que a gente perca a paciência, que a gente tenha intolerância, e que obviamente a gente não consegue ter sossego, não consegue ter paz. E Jesus, na época que ele pregava para os estrupiados, para os doentes, para aqueles miseráveis que a gente já tem conhecimento, e essas pessoas conseguiram absorver, através de todo o magnetismo, de toda a verdade, de todo o amor do Cristo, a fé necessária para que eles pudessem ter a esperança nessa vida futura. Jesus prometia para eles a felicidade, mas não nesse mundo. Prometia para eles algo que seria no céu, um tesouro que estaria guardado no céu. E com toda aquela diversidade que eles tinham, com toda aquela exploração, com todo aquele sofrimento, as palavras de Jesus tocavam o coração dessas pessoas, porque esse era um amor puro que toca o coração de qualquer um, daqueles que estavam preparados para serem tocados. Então, quando os senhores de escravos começaram a perceber essa diferença no comportamento dos escravos, das pessoas humildes, simples, sofredoras, eles começaram a ficar intrigados. O que esse mestre Jesus estava fazendo? Eles chegaram a pensar, inclusive, no absurdo de que Jesus, quando ele falava de estabelecer o reino de Deus aqui na terra, que Jesus queria roubar o lugar do imperador. Que Jesus estava, de uma certa forma, combinando para ser o rei ali da Galileia. E no final das contas, essas pessoas que estavam tão presas às questões puramente de poder e de bens, não conseguiam perceber o objetivo de Jesus. Eles não conseguiam entender essa questão do reino de Deus aqui na terra. E o que eles fizeram? Jesus iria pregar em Nazaré, eles foram em Nazaré um dia antes, e colocaram um monte de inverdades para as pessoas daquela cidade. Eles colocaram uma série de inverdades, uma série de calúnias contra Jesus, contra o seu Evangelho, contra os apóstolos, e de uma certa forma eles acabaram por mexer com toda a sensibilidade ali daquela cidade, daquelas pessoas, que ficaram realmente numa vibração muito ruim. E quando Jesus chegou com os apóstolos na cidade de Nazaré, Jesus percebeu a energia do local. Jesus, apesar de ter percebido, não deixou de cumprir o propósito, que era a pregação do seu Evangelho em Nazaré. E à medida que Jesus ia adentrando, ia falando, ele era insultado, agredido, de forma muito violenta. E os apóstolos, no âmbito, na ânsia de defender Jesus, começaram a entrar na mesma sinergia, começaram a entrar na mesma vibração, começaram a alterar o tom da voz, começaram a falar palavras com sentimento de raiva. E Jesus, percebendo aquela situação, imediatamente chamou a todos de volta para Cafarnaum, de onde eles vieram. E os apóstolos foram todos calados no caminho. No dia seguinte, um apóstolo foi ter com Jesus, e foi questionar Jesus por que Jesus não reagiu, por que Jesus não se defendeu. E eles estavam indignados, porque eles viam um poder muito grande em Jesus. Eles achavam que se Jesus estalasse os dedos, ele podia acabar com todos ali. E Jesus falou para eles: olha,
não é possível tirar espinho, não é possível tirar figo de um espinheiro. Jesus quis dizer ali para ele naquele momento que eles não estavam preparados para ouvir a sua palavra. Para que uma semente germine, o solo precisa oferecer qualquer tipo de possibilidade para que essa semente germine. Naquele momento, eles não queriam. Então, aquele solo não estava fértil, aquele solo não iria surtir nenhum efeito. E Jesus foi além. Se nós quiséssemos impor o nosso evangelho, nós íamos promover o ódio, a separação do ódio. E é totalmente contrário à nossa proposta, que é o amor. Então, essa paciência que Jesus teve naquele momento, com aquelas pessoas que os agrediam, mostra o seu amor. Porque Jesus, diferentemente de condená-los, ele sabia que, como filhos de Deus, todos estão fadados ao estágio de anjos, como todos nós estaremos. Então, aquele momento era um momento. Iriam vir situações e situações que essas pessoas alcançariam a possibilidade, que eles teriam esse solo fértil para receber sua palavra. Então, isso para nós é um ensinamento muito grande. E depois que ele falou isso, um dos apóstolos falou assim com ele: e eu não posso querer que todos gostem de mim. E o apóstolo falou para ele assim: Jesus, todos vão te xingar. Assim, onde você estava que você não percebeu, Todo mundo ali te xingou, não foi um ou outro. E Jesus, na mais profunda humildade, respondeu: que seria vaidade da minha parte se eu quisesse que todos gostassem de mim. Então, como que nós agimos numa situação hoje, quando a gente recebe um insulto? A gente condena essa pessoa porque a gente acha que essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não vai mudar. E aí, nesse momento, nós que somos espíritas, esquecemos da eternidade, esquecemos da pluralidade da alma, esquecemos que essa pessoa está num estágio que talvez nós estivemos não muito longe atrás, e que com as oportunidades que lhe serão concedidas, ela também fará melhores escolhas. Então, que isso fique gravado na nossa mente, porque hoje, quando a gente não sabe o que fazer, a gente precisa buscar o maior exemplo que nós tivemos, que é Jesus. Aí a gente fala de sofrimento, toda a instrução da lei de ação e reação. Então, se eu faço uma escolha ruim, obviamente eu vou ter sofrimento. E para que eu consiga mudar todo esse patamar, da faixa que eu me encontro, de problemas, de angústias, de situações que elas me colocam, que me afastam muito dessa paz tão almejada que eu espero, e primeiramente para mim, a gente precisa mudar totalmente a nossa forma de pensar, o nosso campo vibracional. Como que a gente consegue fazer isso? Esses padrões que a gente hoje se coloca, eles têm que ser modificados. Então, por exemplo, quando a gente pensa, cada pensamento que nós temos, esse pensamento ele vai gerar uma energia. Nós sabemos que o universo é movido por energia. Nós sabemos que os espíritos conseguem atuar sobre a matéria através da manipulação de energia. Tudo é energia. Então, quando eu penso coisas ruins, o que acontece? Eu jogo essa energia ruim para o meu alvo, se é uma pessoa, se é uma cidade, se é um país. Essa energia, com certeza, ela vai voltar para mim, e essa energia vai ficar no ambiente, ela vai ficar nesse meio. Então, quando a gente pensa que todos nós, vamos pensar no momento que a gente está vivendo hoje, esse momento que a gente está vivendo hoje é o momento mais crítico da atualidade, que é esse vírus que nos assola. Então, se nós pensarmos aqui, sei lá, uma hora antes de entrarmos aqui na casa, provavelmente todos nós estávamos pensando nas consequências, onde que podia acontecer, se eu vou me infectar, se eu não vou me infectar, que a economia toda vai parar, que vai faltar alimentos. Tem pessoas que já estão até indo um pouco além, já está comprando os alimentos, já contando o que vai faltar. Então imagina que cada um no planeta está pensando dessa forma. Então que energia nós estamos colocando
na nossa psicosfera do planeta. Né? Que energia está voltando para a gente. Quando nós ligamos a TV, o que a gente vê? Né? A mesma notícia o tempo inteiro de forma diferente. E muitas vezes a gente assiste 1, 2, 3 vezes a mesma notícia. Então esse pensamento nosso, né, ele está numa sintonia totalmente contrária àquilo que eu estou buscando. Né? A partir do momento que eu começo a pensar coisas boas. Então nós estamos vivendo uma situação difícil. Mas cadê a nossa fé? Né? Cadê a nossa confiança, né, que tem toda uma espiritualidade, que Jesus é o governador do planeta? Né? Nós passamos pela febre espanhola, muitas pessoas morreram. Né? Mas nenhuma folha cai da árvore sem que Deus queira. Se essa pessoa morreu nessa condição, que é uma condição alheia à escolha de cada um, está dentro dos desígnios de Deus. E nós sabemos que os desígnios de Deus, todo ele é em função do nosso progresso. Então, se nós temos essa confiança, se nós temos essa certeza, nós não deveríamos nos desesperar. Por isso que nós, que somos espíritas e sabemos da pluralidade das existências, deveríamos, quando eu falo deveríamos, porque a gente não consegue, e eu me coloco também nessa condição, né? E a gente precisa vivenciar esse evangelho, né? Que é o que aconteceu com os apóstolos, quando finalmente eles entenderam qual que era o papel deles, quando eles despertaram para a fé incondicional no Criador, nada eles temeram. Lá no Apocalipse fala, não temos o porvir. Isso há 2000 anos atrás já se falava que não temos o porvir. Sabemos que virá dor. Nós, humanidade, teremos que resgatar os nossos erros do passado. Então a dor, ela é parte do nosso processo evolutivo. Mas que nós não tenhamos medo, porque nós somos e sempre seremos assistidos por essa espiritualidade amiga. Então o pensamento é algo que a gente precisa começar a modificar. Né? Nós precisamos filtrar as coisas que a gente pensa. Um exercício que a gente precisa fazer é, hoje, né, durante o meu dia, São Francisco de Assis, ele fazia essa análise, né, de como tinha sido o dia dele, para ver onde que ele tinha que ali corrigir o que ele errou. Né? Hoje, a gente precisa pensar, puxa, durante o meu dia, o que predominou no meu pensamento? Quanto do meu dia, né, das, 16 horas que eu estive consciente, acordado, quanto dessas 12, 14 horas eu pensei coisas negativas, eu pensei coisas ruins? Quantas dessas eu pensei coisas boas? Se nós começarmos a fazer essa avaliação e conseguirmos melhorar essa balança, né, já é uma maneira, né, de nós conseguirmos melhorar essa psicosfera, né, do nosso entorno, do nosso coração e do nosso planeta. Né? A espiritualidade sempre pede para que nós possamos vibrar pelo nosso planeta. Então eu vibro no meu planeta no momento de prece, de oração, né, que dura meia hora, eu faço isso 3 vezes no dia, e o resto, o que eu estou vibrando no planeta? Então é uma reflexão que a gente precisa trazer para nós. E a gente tem uma outra parte que são palavras. Né? Nós sabemos que as palavras são carregadas de energia também, e de sentimentos. Né? Quando a gente fala algo, né, junto dessa fala, vem o nosso sentimento. Né? Então, se nós não burilamos o nosso coração, se nós não burilamos os nossos sentimentos, né, o que nós estamos jogando para fora? Porque a gente já aprendeu também, né, Jesus já falou, que não importa, a gente às vezes tem muita preocupação com o que come, né, mas não importa o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Né, porque é o que sai do coração que tem efeito para Deus, porque é o que machuca, é o que magoa. Né, e quando eu falo uma palavra que magoa, essa mágoa que essa pessoa passou a ter, né, com a minha ação, com a minha atitude, vai causar um mal para ela. Então eu não estou fazendo bem, como foi indicado ali pelo Pedro, por Jesus, ao contrário, eu estou fazendo mal. Então eu preciso, né, com toda a minha força, buscar pensar antes de falar. Né? E a gente tem que tomar agora um outro cuidado, porque eu falei que o pensamento também, ele gera energia. Então tem que pensar bem e falar bem. Né? Tem que buscar não colocar sentimentos ruins, né, para uma outra pessoa. Né? Aqui ele fala, a resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Né? Quando a gente
gente cria uma situação de ira, né, pela palavra, nós nos desequilibramos. Nessa situação de ira vai bater lá e vai voltar. Então a desarmonia ela vai ser dupla, é uma mão de duas vias. Né? Aí ele fala das ações que a gente toma. Né? Que ações que nós estamos tomando hoje para que nós possamos, né, atingir essa nossa paz. Né? Quando a gente tem, por exemplo, a oportunidade de auxiliar, né, ele falou para a gente, todo mundo consegue fazer o bem. Né? O bem não está vinculado a uma questão pura e simplesmente financeira, ou uma questão de eu tirar um dia da minha semana, ou 2 dias da minha semana, para ir distribuir cesta básica, ou para distribuir sopa, né, que seria uma coisa bacana, muito boa, né? Mas a gente tem que pensar também nas ações, nas atitudes, do dia a dia, a todo momento. Né? A todo momento nos é ofertado a oportunidade da gente fazer o bem. Né? Muitas vezes aparece no nosso caminho uma pessoa que precisa de meia hora nossa para poder falar, para que a gente possa ouvir, ela precisa de uma palavra amiga. Muitas vezes a gente tem uma pessoa que chega até a gente, né, para, de uma certa forma, pedir um auxílio, uma opinião. Muitas vezes a pessoa só quer um sorriso. A pessoa está num dia ruim, a gente encontra no elevador, você percebe que a pessoa está mal-humorada. De repente um sorriso, né, um bom dia, com amor, né, profundamente do nosso coração, talvez essa energia muda totalmente o dia daquela pessoa. Né? Então, o que nos chama a atenção para nossas ações, nossas atitudes, é exatamente como que nós estamos percebendo as oportunidades que nós temos para fazer o bem. Né? E lembrando que quando eu estou preocupado em fazer o bem, eu já não estou pensando no mal. Então eu já estou mudando essa balança que é o que a gente precisa fazer. E o mais fácil de todos que nós temos que fazer é tirar alguns sentimentos que não são nobres do nosso coração. Por exemplo, o orgulho, né, o egoísmo, né, e acho que o mais complicado de todos, o perdão. O perdão hoje ainda é para nós uma dificuldade imensa. A gente não perdoa. Ou então, às vezes, a gente fala que perdoou, mas a gente não esquece, né, e toda hora a gente faz com que esse pensamento volte. Enquanto a gente não perdoa uma mágoa, quando a gente não perdoa uma ofensa, o que acontece com a gente é que a gente fica preso no passado, nessa situação. Nós estamos sempre revivendo aquela situação. Nós não conseguimos nos libertar. E não conseguindo nos libertar, nós não damos um passo à frente. Então a gente não consegue melhorar, a gente não consegue a nossa paz que a gente está tão longe. Então, é difícil o perdão, né? Jesus falou para a gente perdoar 70 vezes 7 vezes, porque ele sabia que o perdão é aquilo que realmente vai nos auxiliar a encontrar essa paz que a gente está tão longe. Aí tem uma última questão sobre esses defeitos, né, que é uma coisa que a gente quase não faz, né, a fofoca. Né? A fofoca, a maledicência, a gente até vê uma energia diferente, né, quando a gente está falando mal de alguém. Né? Que naquele momento, às vezes, a gente não se apercebe e aí a gente dá continuidade. Né? Vem a sugestão, né? Vem aquela indicação para que você fale daquela situação, que você comente uma situação, que você pontua uma pessoa e a gente se deixa simplesmente levar. A gente tem o ímpeto e a gente segue, né, com o conhecimento que nós temos, né, com toda a busca que a gente tem buscado, né, por bem, nós não deveríamos deixar esse ímpeto seguir em frente. E tem uma historinha bem bacana que fala de um sábio, né, na verdade era Sócrates, né, um filósofo, que ele um homem comum foi até ele para contar um fato, né, que tinha acontecido com um amigo dele, né, com um amigo de Sócrates, desculpa. E quando esse rapaz chegou para falar com ele ficou pensativo, né, tentando buscar aí como falar para ele, e ele perguntou para ele assim: você já passou esse fato que você quer me contar para o crivo das 3 peneiras? Não sei se você já ouviu essa expressão. E ele falou: 3 peneiras? Não. Ou então eu vou te perguntar. Aí ele fez a pergunta da seguinte forma: esse fato que você vai me contar é verdade? Ele falou, a pessoa pensou, o homem pensou e falou: olha, me falaram ontem. Me falaram, mas ele também não tinha certeza se era verdade.
E aí, e essa é a peneira da verdade. E aí ele perguntou para ele: isso que você vai me falar é bom? Vai trazer alguma coisa de bom para mim? O homem, muito sem jeito, falou: acho que não. Porque provavelmente era alguma intriga que alguém tinha falado dele que ele trouxe, né, para esse sábio. E essa é a peneira, né, da bondade. E aí a última pergunta que ele fez para ele: isso que você vai me contar tem alguma utilidade? Vai me ajudar de alguma forma? Ele já totalmente sem graça, não. Então o sábio falou para ele assim: olha, se o que você vai me contar não é verdade, não é bom e não é útil, eu não quero saber. E aí a lição que fica para nós é: toda vez que vier uma informação para a gente, os famosos fake news, né, que a gente passe pelo crivo das 3 peneiras. Se não for verdade, se não for bom, se não for útil, que morra em mim, que eu seja a última estação, né, que eu não dê continuidade a esses sentimentos. Para a gente fechar, falando de paz, então assim, a gente percebeu que não existe uma receita de bolo, não existe. Jesus falou que quando ele falou que nos deu a paz, ele deu a paz, mas ele deu uma lei de Deus para a gente seguir. Então uma coisa está diretamente ligada à outra. A gente só vai conseguir a paz quando a gente estiver em consonância com a lei divina, né? E tem uma história para a gente fechar, que havia um rei muito poderoso, e esse rei queria presentear a filha dele com algo especial, porque era o aniversário dela, né? E aí veio à mente dele que ele queria dar para ela uma obra de arte. Então o mestre lá de cerimônias do palácio convocou todos os pintores do reino para que viessem, né, e fizessem essa obra, né? E o que o rei queria, que essa obra mostrasse, né, para a filha dele, né, que trazesse, né, que causasse na filha dele uma sensação de paz. Quando ela olhasse para aquela obra, que ela sentisse paz, né? E aí deu-se os prazos, colocou-se as regras, né, e eles foram para fazer a obra. E tempos depois, quando foi determinado que eles voltassem para apresentar suas obras, chamaram o rei para que o rei avaliasse todas essas obras. E aí tinha a primeira obra que trazia uma imagem muito bonita de uma paisagem, trazia a natureza, né? E o rei: não foi isso que eu pedi. Aí passaram para a segunda, trazia lá um mar, um céu azul, não foi o que eu pedi. E todas as imagens, todos os quadros que o rei passou, traziam imagens lindas, né, imagens vigorosas da natureza, de pessoas bonitas, do sol, mas não era aquilo que ele pediu. E o rei ficou extremamente decepcionado, porque ele achou que eles teriam entendido, né, o seu pedido. E aí, quando o rei já estava saindo, ele viu que tinha um quadro, uma pintura virada para a parede, então só estava aparecendo as costas do quadro. E ele perguntou: o que é isso? E esse aqui nós não vimos. E aí o mestre de cerimônias falou para ele: não, esse aqui não, esse aqui é muito feio, não tem nada a ver com o que você pediu. O rei pediu para ver o quadro. E quando o rei mostrou o quadro, quando o mestre mostrou o quadro para o rei, que o rei olhou o quadro, ele falou: foi exatamente isso que eu tinha pedido. Foi exatamente isso. Depois de ele olhar o quadro por 5 minutos, ele falou isso. E aí o quadro trazia uma imagem tenebrosa, mostrando uma tempestade terrível, o céu todo acinzentado, rajadas de raio, trovão, nuvens negras. E o mestre não entendeu nada de cerimônia. Mas Senhor, esse quadro só traz tragédia. E o que ele não tinha se apercebido é que no meio de toda essa situação catastrófica, entre 2 pedras, numa rocha alta, tinha um buraquinho onde lá dentro tinha uma mãe passarinho alimentando o seu filhote, alheia a toda aquela tempestade. Então, o que o rei queria era isso. E o que acho que Jesus quer para nós é exatamente isso. Que diante das situações adversas, que a gente procure, né, nas coisas mais simples, né, essa paz que nós vamos buscar. Muito obrigado a todos. Que a paz do Senhor esteja com vocês.